Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Nesta aula vamos falar sobre API Gateway utilizando o método POST. Nas outras aulas já vimos como utilizar o método GET, aprendemos sobre CORS e nesta aula vamos ver sobre o verbo POST, chamando também uma função lambda que irá iniciar ou então parar a nossa instância EC2. Vamos então iniciar com o diagrama que estamos utilizando em todas as nossas aulas, onde temos a nossa aplicação React, que está num bucket S3 de forma estática. Quando eu acesso essa aplicação, eu tenho ela rodando no nosso browser. Nossa aplicação chama um API Gateway, onde tem os nossos verbos ou métodos, sendo get, put, get. No caso desta aula, vamos ver o método POST, que vai chamar um backend em Lambda, que vai acionar nossas instâncias EC2, fazendo elas ficarem ativas ou então desativando essas instâncias. Na aula anterior nós vimos e utilizamos o método GET, pois estávamos apenas buscando informações do EC2. Como nesta aula vamos executar ações no nosso back-end, vamos utilizar o método POST no API Gateway, pois este é o padrão do REST. Quando estamos buscando informações apenas, usamos o método GET. E quando estamos executando ações no nosso back-end, como inserindo dados, ligando ao servidor ou desligando, utilizamos o método POST. Vamos então acessar o nosso console da AWS para fazer o nosso hands-on. Eu já deixei criada as duas funções lambdas que vamos utilizar nesta aula. Uma é para iniciar a instância já existe, vou apenas passar o código dela para iniciar, para ela subir, e outra para terminar a instância, desligar. Vou deixar o código das duas para vocês replicarem aí na AWS de vocês, na conta de vocês, e vamos abrir a primeira para fazer alguns comentários da nossa função. Como vocês podem ver, eu já expus ela no API Gateway, então eu já posso chamar essa função lambda do meu API. E aqui temos o nosso código de execução, como nós chamamos a API do EC2 para ligar uma instância. Como vocês se lembram, precisamos importar o Boto3, que é a biblioteca que consegue chamar as APIs de EC2. Como vocês se lembram, estamos usando os headers para passar nossas variáveis e nossas informações para a nossa função lambda através do API Gateway. Então, dentro do headers, estamos passando o nome da instância, na variável nome inst, e no headers região, vamos passar qual que é a região que está a nossa instância. Em seguida, estamos criando uma variável EC2 que vai usar a biblioteca, o objeto do Boto3, dizendo que estamos iniciando uma instância EC2, passando a região, e utilizamos o start instance, passando o nome dessa instância que recebemos no API Gateway. Assim conseguimos chamar a API EC2, que inicia uma instância. Então aqui nós preparamos nosso retorno, vamos retornar a variável resp com as informações da nossa chamada de API. Vamos então testar aqui essa chamada. Temos um erro aqui. Eu acho que eu preciso acertar a minha passagem. Não está dizendo que não existe essa instância na região. Como vocês podem ver, o ID da região
não existe. Então eu vou verificar qual que é o ID existente nessa região e vamos alterar aqui nosso caso de testes. Aqui eu passo a região dentro do header e nome inst, aonde eu passo o ID da instância. Então eu vou acessar aqui o console do EC2 para ver o nome da instância EC2 que eu tenho criado na minha região. Assim conseguimos iniciar e parar uma instância usando as nossas funções Lambda. Aqui na minha região de São Paulo eu não tenho nenhuma criada. Então, por isso que deu erro, né? Não tenho nenhuma. Vou verificar se eu tenho alguma criada aqui no norte da Virgínia. Se você não tiver em nenhuma região, você vai precisar criar algumas e deixar ela desligada para testar sua API. Então aqui na região West East 1, na verdade, eu tenho duas instâncias e eu vou pegar o ID de uma para testar a API de iniciar instâncias. Ela está na West East 1, então eu preciso, aqui no meu caso de teste na função Lambda, acertar esses parâmetros mocados. Então aqui eu vou copiar o ID da minha instância e aqui na região está SA, que é de São Paulo, vou passar West East 1 seria a região que tem as minhas instâncias criadas. Então tenho headers e tenho as duas variáveis dentro do headers. Vou salvar aqui meu caso de teste e vamos testar novamente a nossa API. Como vocês podem ver, tivemos o status code 200, ou seja, essa API executou com sucesso e vamos retornar que ela está ativa e o nome dessa instância. Se nós formos lá no console do EC2, nós vamos conseguir ver que a nossa instância já estará também ativa, conforme foi executado aqui a nossa API na função Lambda. Vamos então revisitar o código para ficar mais claro como fizemos. Então aqui recebemos através do headers as nossas duas informações. Então eu crio uma variável instance e uma região. Recebo no event headers a variável nome inst e região. Criamos a variável EC2 que vai ter o objeto boto3, onde eu passo e seto a minha região no momento de criação do objeto. E usamos a API start instance, que serve para iniciar uma instância EC2. Depois de tratarmos o retorno, fazemos o return aqui da nossa variável com todas as informações para o API Gateway que chamou a nossa função Lambda. Vamos então acessar a outra função Lambda, que seria de parar a instância EC2. Poderemos fazer o ciclo completo, listar as instâncias por região e poder tanto iniciar quanto parar uma instância que já está em execução. Vocês vão verificar que neste código de parar a instância temos exatamente os mesmos passos. A única coisa que fazemos de diferente nesse código é qual API nós vamos chamar, que ao invés do start seria o stop instance, que ao ser chamado através do API Gateway será capaz de parar uma instância que está rodando. Aqui temos nosso evento de teste, então vamos configurar a região para West East 1 e vou copiar aqui também o nome da instância para o ID que copiamos. Vou salvar para executar o teste da Lambda que encerra ou para a minha instância EC2. Como podemos ver, temos o status code 200 aqui e a instância estava ativa, ela foi estopada ou parada. Aqui temos os detalhes da
lambda, né? Quanto tempo ela levou para executar, quantos milissegundos e quanto de memória ela utilizou para fazer essa ação. Aqui podemos ver alguns detalhes também dessa execução. Configuramos aqui 3 segundos como limite. Como podemos ver aqui nos detalhes da execução, ficou bem próximo essa execução, essa chamada ficou em 2300 milissegundos, a conta arredondada para 2400 milissegundos para a cobrança, o que está bem próximo do nosso tempo de falha, o timeout, que seria 3 segundos ou 3000 milissegundos. O que é bom, estamos bem próximos do tempo aí do timeout, né? Não faz sentido esticar tanto esse tempo para 10 segundos, por exemplo, porque a gente pode medir esse tempo médio aqui e trabalhar com o máximo que a gente obter, porque em aplicações modernas, né, o ideal é que a gente sempre conte com a falha e pense também em falhar rápido, para que a gente possa corrigir e trabalhar nesses erros aí de indisponibilidade ou chamadas de APIs. Aqui, como vocês puderam ver, as duas lambdas que eu criei já estão com o API Gateway anexados, e eu vou mostrar agora para vocês como criar o API Gateway e chamar as duas funções lambda utilizando o método POST. Vou acessar aqui então o API Gateway que eu criei para minhas 3 funções lambda. Aqui já estava com o GET e as novas duas POST, que vai uma ligar a minha instância e outra desligar. Então temos aqui o recurso EC2 com o método GET e o recurso desligar com o método POST e o recurso ligar também com o método POST. Então eu criei mais 2 recursos dentro do meu API Gateway, cada um com o seu método POST, chamando sua função lambda. Então vamos primeiro para o recurso ligar e como eu configurei a minha API Gateway e como eu mapeei no cabeçalho as informações que recebemos e passamos para frente. Então estou recebendo novamente no cabeçalho HTTP 2 variáveis, que são as variáveis região e nome da instância. Então vamos testar aqui abrir o Postman aqui para a gente testar a chamada dessa API Gateway com as duas informações. Então seria região e nome inst. Estou passando aqui o nome da instância e a região US East 1. E vamos pegar aqui em estágios qual que é o URL que devemos chamar o método POST. Então vamos copiar aqui a URL para fazer a chamada. Devemos também selecionar o método POST, né? Ou o verbo POST, para poder chamar de forma correta. E aqui ele deu a nossa resposta de qual que é a instância e qual que é o status dela. Vamos então verificar aqui, atualizar as nossas instâncias. Porém, deixa eu atualizar aqui o nosso dashboard. As duas estão paradas. Vamos ver o que pode ter dado de errado aqui. Ele deu status code, porém ele não iniciou a instância. Vamos ver por quê. Vou fazer novamente. Nada ainda. Desculpa, eu coloquei a URL errada aqui. Vou voltar lá na minha API Gateway para pegar a URL correta.
Então vou pegar aqui no estágio a EC2/ligar, que é o estágio correto. E vamos executar aqui no Postman para ver se a nossa instância liga também conforme a nossa função lambda foi desenvolvida. Então temos aqui o endereço, fizemos o post e vamos atualizar. Pronto. Agora ela está com status pending porque ela já está subindo. Atualizamos novamente e ela já está com status running. Podemos verificar aqui que foi o retorno que tivemos no nosso Postman. Agora vamos pegar a nossa URL de desligar. Então peguei aqui a URL, método post, vou copiar aqui no nosso Postman para tentar executar o método, né, ou a função lambda de desligar uma instância. Vou copiar aqui então o ID da minha instância. Copiei errado, deixa eu voltar aqui na minha tela. Selecionei o nome da instância e vou copiar aqui para passar a variável nome inst. E vou passar a região também o assist1 para poder chamar o API Gateway de desligar a nossa instância. Então vamos enviar. Temos um erro de Miss Authentication Token, mas não temos nenhum token associado, então pode ser alguma variável que a gente passou errada. Aqui está certo a URL. Vou pegar o nome das variáveis aqui. Nome inst está certo. O ID da instância. Tá aqui o erro. Coloquei região errado. Vou corrigir aqui e executar novamente. E o método também estava como get. Desculpa, gente, não aparece aqui. Eu coloquei get. Corrigindo agora para post, ele executou corretamente. Então vamos lá para o console do EC2 para ver se a nossa instância está parando. Aqui atualizando já temos o novo status, ela está parando, né? Está como stopping. E já vamos atualizar novamente para ver se ela vai ficar como stopped, como parada 100%. Na verdade, eu acho que já é melhor a gente aproveitar e já ir para o nosso front-end para fazer um teste já como se fosse uma aplicação real mesmo. Vou deixar para vocês aí o código do Git para baixar esse front-end atualizado. Vou dar npm start aqui na nossa aplicação. Ela iniciou e eu vou dar um atualizar aqui na página. Então vocês vão ter essa página simples aqui para selecionar as regiões. Vou selecionar o assist1, que ele vai usar o método get. Então aqui no inspect você consegue ver que ele usou o método get para pegar quais são as instâncias que está criada nessa região. Aqui ele deu outro get quando eu mudo, mas eu não tenho nenhuma. Então vamos voltar para a região de West East 1, que tem as duas instâncias criadas, e assim podemos utilizar a interface gráfica para ligar e desligar as nossas instâncias. O que podemos fazer clicando no botão On/Off. Aqui temos uma falha que é de bloqueio de cores. No preflight não está liberado no campo header da request os campos que a gente passou aqui como origem. Então eu tenho que liberar esses dois campos que a gente está passando no headers no nosso API Gateway. Conforme vimos na aula anterior, já sabemos fazer essa liberação. Mas vamos fazer aqui rapidamente para fixarmos o conhecimento aqui de cores e conseguimos liberar essa informação. Então aqui sempre no final eu passo as variáveis que vão no headers, no caso nome inst,
e região. Então eu vou adicionar as duas variáveis aqui no Access Control Allow Headers. Pode ver que ele já libera por default Options. E quando eu ativar o Chords, ele vai inclusive criar a nova caixinha de Options para este. Então aqui no método ligar também, no recurso ligar também, vamos incluir a mesma informação. Na verdade eu coloquei direto, temos que adicionar lá, igual fizemos para o recurso desligar. Então vou ativar o Chords aqui. Desculpa, eu fiz errado, então vamos fazer novamente. Ativar Chords. Como podemos ver, o Options vem como default. E no final da string vamos adicionar as duas variáveis, região e nome inst, para liberar no headers as duas variáveis, utilizando o CORS. Ativamos e vamos implantar novamente no API Gateway com as novas alterações. Somente com isso já vamos conseguir utilizar o nosso front-end. Novamente, para recapitularmos, enquanto a gente salva aqui, vou voltar em recursos e vamos acessar nossa API Post, aqui de desligar, e a solicitação do método. Aqui em cabeçalhos de solicitação HTTP é onde passamos as duas variáveis aí da chamada, nome inst e região. Essas são as duas variáveis que temos que incluir no CORS. Aqui no post de ligar fazemos a mesma coisa. Como podem ver, tem as duas caixinhas criadas, né, a post e a options. E podemos verificar aqui no cabeçalho HTTP o nome inst e região, que novamente são as informações que precisamos liberar via CORS, para que possamos chamar do nosso browser a nossa API, o nosso endpoint, e não tenha nenhum erro de CORS envolvidos, pois as duas variáveis, as duas informações estão liberadas na chamada. E aqui é onde fazemos o mapeamento de integração do API Gateway, que recebeu a chamada, com a função Lambda. Mapeamos as variáveis chamadas na solicitação da integração e passamos para o event de uma função Lambda. E assim temos nosso caminho completo, desde o front-end até o back-end no Lambda. Então vamos atualizar a nossa aplicação web para testarmos novamente o caminho. Vou selecionar o EastEast1. Ele chama o método get para buscar as instâncias status dela para que possamos ligar ou desligar. E agora podemos executar as chamadas post com o botão on e off. Assim eu consigo acionar o desligamento ou ligar as instâncias no back-end. Então aqui ela está parada, como a gente pode ver o status. Eu posso clicar no on-off, como pode ver está com status stopped. Vamos conferir aqui no dashboard. Vou atualizar para mostrar que realmente estão paradas. E aqui na minha aplicação React eu posso ligar uma das duas. Ao clicar no botão ele vai chamar o método post, que vai ligar a nossa instância lá no back-end. Fiz uma tratativa aqui para atualizar o status. Pode ver que está escrito ali running, porque agora a instância está rodando. Como ela está ligada, o botãozinho fica com a cor vermelha aí, porque é um botão de desligar. São coisas que podemos fazer aí no front-end. Então vamos analisar aqui o network para ver a chamada no back-end. Como podemos ver aqui, ele chamou ligar, porque eu trato dentro do código o status. Se o status está como parada, ao clicar no botão, ele vai chamar a API de ligar. Aqui é post, como a gente pode ver com mais detalhes. O status code aqui 200, qual foi a URL que ele chamou e qual foi o retorno aí da nossa chamada, que foi com sucesso. Que passamos no headers como parâmetros da chamada HTTP
e que tem que ser aceita pelo CORS. Se eu passar qualquer variável diferente, o CORS recusa essa minha chamada. Aqui vemos o nome da instância e a origem. Então agora o botão está vermelho porque o que eu posso fazer é desligar a instância. E vamos aqui no dashboard conferir. Como eu posso ver, a minha instância com a ID que foi chamado está com status de rodando, que é o final 110. E a de baixo, 576, é aqui que ainda está parada. Então aqui, se eu quiser, eu posso clicar no on-off aqui para desligar ela. Ele vai chamar, como podemos ver aqui no network, ele chamou agora nossa API de desligar. Então aqui a gente pode conferir também toda a chamada, o que a gente passou no headers, quais foram as variáveis que passamos dentro do headers, qual foi a URL chamada, qual foi o método e o retorno que esse API deu para a gente. Aqui o post, o esquema é HTTPS, conseguimos ver as variáveis, nome inst, origem, a região que passamos. E se a gente for lá no nosso dashboard de EC2, conseguimos ver que vou atualizar aqui para mostrar mesmo, garantir que ela está atualizada e a atualização foi correta. As duas estão com o status stopped, assim como estamos mostrando no nosso front-end. Voltando aqui para o nosso desenho, o que a nossa aplicação fez? Eu tenho um site React, ele está rodando, poderia estar rodando num bucket, mas está rodando aqui local na minha máquina, pois não é tão relevante para essa aula fazermos o deploy. Então eu dei um npm start aqui para rodar a minha aplicação React no meu browser, que faz chamadas no API Gateway. No meu back-end, eu tenho back-ends de get e 2 de post. E ao listar as minhas instâncias com o método get, podemos tomar ações de ligar ou desligar essas instâncias utilizando nossas APIs de post. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão para o canal deste serviço ou de outros que vocês queiram conhecer mais a fundo e aprender, podem mandar. E, no mais, peço que deixem aí seu comentário, agradecimento e curtida no vídeo para poder apoiar o nosso canal. Obrigado!